Olá, serei seu professor nesta videoaula de processos de solidificação. Vamos começar? Os temas desta aula são fundição, características do processo de fundição e fundição de vidro. O que é solidificação? A solidificação é a transição de fase na qual uma substância passa do seu estado líquido para sólido, quando a sua temperatura diminui para abaixo do ponto de solidificação. Ou seja, eu tenho um material, pode ser metálico ou não, no seu estado líquido, e quando esse material vai perdendo calor, ele começa o seu processo de solidificação. Ou seja, ele está, às vezes, acima do seu limite de ponto de fusão e ele tende a caminhar para o seu ponto de solidificação. No seu estado líquido, sabemos que a sua forma é variável, mas o seu volume é definido. E vai começar a existir uma transformação de fase para a sua forma ficar definida conforme o seu volume já é definido também. Um dos exemplos, primordiais aí de processos de solidificação seria a fundição. Existe o processo contínuo, onde é um processo que existe na ponta de uma siderurgia, onde são fundidos chapas, tarugos, barras, nos seus lingotes contínuos, uma alta produção. E temos também, que é o processo que as indústrias menores mais utilizam, que é o processo por gravidade, que consiste em você verter um metal líquido ou um material líquido dentro de uma cavidade de um molde de areia ou de um molde metálico ou de um outro tipo de molde, de um outro tipo de processo. A arte da fundição, ela propicia a fabricação de peças pequenas, leves, de vários tipos de materiais, até peças maiores, mais pesada, na ordem de 50, 60 até 200 toneladas, que eu já tive conhecimento de presenciar. Dois sistemas muito importantes no processo de fundição é o sistema de alimentação e o sistema de enchimento. É graças a esses dois sistemas que nós podemos obter peças fundidas de boa qualidade, ou seja, sem defeitos ou descontinuidades dentro dos limites de tolerância de uma especificação técnica ou de uma norma. Como vocês podem observar, o sistema de enchimento ele é composto por uma bacia, é onde vai ser golpeado o primeiro jato de material líquido, depois, logo em seguida, um canal de descida, e depois um canal de entrada, ou vários canais de entrada. Esses canais, eles são dimensionados, são projetados em função do volume da peça, em função do tipo de material que estaremos fundindo, E ele vem acompanhado também do sistema de alimentação, que são esses maçalotes que geralmente colocamos em cima da peça, ou numa região do molde de forma estratégica, para que ela seja o último volume, o último trecho daquele metal líquido a ser solidificado. Com isso a gente consegue direcionar as impurezas, os possíveis defeitos para esses canais que não fazem parte da peça depois que a peça estiver fundida. Esses maçalotes eles podem ser produzidos através do seu próprio molde metálico ou do seu molde de areia, mas também podemos utilizar as luvas exotérmicas, que são essas peças de materiais refratários
que ajuda e muito a manter a temperatura e garantir que essa região vai ser a região que vai se solidificar por último. O processo de solidificação, né, ele consiste, a partir do momento que eu acabei de vazar uma peça, eu começo a perder temperatura. E aí aquele material que está líquido, ele começa a ter uma composição líquida e uma outra composição tendendo para a sua solidificação. É onde aparecem as primeiras unidades de células unitárias, que depois vão ganhando proporções e vamos começar a presenciar a formação dos seus primeiros núcleos, até essa composição líquido-sólido se completar e ficarmos com material 100% sólido, é onde eu tenho o meu arranjo cristalino. Na figura ao lado, eu consigo observar esse sistema de resfriamento através de um software, por exemplo. É como se eu fosse, por exemplo, comer uma sopa. As bordas do meu prato, como existe uma troca intensa e mais forte, mais violenta, entre a cerâmica do prato, né, a louça do prato e o alimento, que no caso é a sopa que eu estou exemplificando, eu consigo, né, iniciar a minha alimentação pelas beiradas do prato. É a mesma coisa no molde de areia ou no molde metálico. O metal líquido, ele troca calor com as suas interfaces. Então sempre o seu núcleo, a parte mais interna, né, dentro desse volume, dentro dessa peça, desse produto, desse material, vai ser a última a solidificar. Eu tenho na terceira imagem desse slide um exemplo tipo disso, né? Eu tenho as formações da minha granulometria diferente à medida que vão sendo solidificados, né? Eu tenho ali onde trocamos calor com a interface do meu molde, ele metálico, de areia, os grãos mais coquilhados. Depois, logo em seguida, entre o núcleo, né, e os grãos coquilhados, eu vou ter os grãos colunares. E lá no centro, né, eu vou ter o meu núcleo com os meus grãos equiaxiais. Uma outra teoria da literatura muito importante na fundição que devemos conhecer é o seu sistema de contração. Ou seja, na figura A, eu tenho o meu material no seu estado, na sua fase totalmente líquida. Na figura B, eu já começo a ter um resfriamento nas bordas, né? E eu já começo a ter a minha contração. Na figura C, eu já tenho o meu metal solidificado. E na figura D, eu já tenho meu material solidificado e contraído. Por isso que é importante e necessário, é inevitável, nós, num projeto de uma peça fundida, a gente prever a contração. Ou seja, a gente tem que fazer modelos metálicos, de madeira, de isopor, prevendo a contração. E muito importante também, cada material tem a sua contração. O alumínio tem a sua contração, que é diferente da contração do aço, que é diferente da contração do vidro, e assim por diante. Podemos ver aqui nessa outra figura que esse dimensionamento do sistema de alimentação é muito importante, porque ele controla a velocidade. Ele vai ser responsável para o funcionamento do sistema de alimentação. Então tem o sistema de enchimento, o sistema de alimentação. Pode ver que o canal de descida ele tem que ter uma seção que permita que o material líquido escoa numa velocidade e numa vazão desejada para ter um enchimento de peça suave e na velocidade esperada, e que esse metal alimente esses maçalotes e alimente essas luas exotérmicas para garantir que essa região vai ser a última a ser solidificada e eu vou ter uma peça fundida de boa qualidade.
Aqui alguns exemplos de modelo. Eu tenho um modelo emplacado, tenho um modelo solto, tenho aqui uma montagem, um fechamento de modelo, né, onde inclusive dá para a gente verificar que existe um macho na parte interna desses moldes, ou seja, eu tenho a parte inferior do meu molde, que muitos chamam de fundo. Eu tenho algumas outras peças de areia que são colocadas no interior do molde para poder prever furação, canal, orifícios, né, que a gente chama de macho. E depois eu tenho a parte superior do meu molde, que a gente chama de tampa. Esse conjunto vai fazer com que eu tenha uma cavidade, né, respeitando as medidas do meu desenho, respeitando o meu projeto, de tal forma que após o vazamento, a solidificação, eu vou ter uma peça que conforme prevista, conforme eu desejo. Aqui alguns exemplos, né, esquemáticos para a gente poder entender como que funciona o canal de descida, o canal de entrada, o maçalote, como é colocado um macho de areia, às vezes como é colocado um macho metálico, enfim, para formar uma peça. Essa peça aqui ela tem uma característica de uma carcaça. Dá para ver que o macho metálico ele vai ser o responsável por uma furação, que provavelmente vai ter uma usinagem, uma rosca, enfim. Eu tenho um macho de areia, né? Essa peça tem que ter aquela furação, aquela passagem, aquela comunicação de um lado para o outro. E na figura do lado, mostra, né, um cadinho com metal, simulando um possível vazamento, né? E a mesma coisa, eu tenho a minha bacia, tenho o meu canal de descida, os meus canais de entrada. Uma coisa que dá para a gente exemplificar, eu já tenho um maçalote que ele não está diretamente em cima da peça, né? Ele está inclusive entre o sistema de alimentação e a minha peça, mas às vezes, estrategicamente, metalurgicamente falando, ali é o lugar ideal para que eu possa controlar a velocidade de resfriamento, para que eu possa garantir que essa região do maçalote vai ser a última região a ser resfriada, a se solidificar, e qualquer possível defeito eu consigo controlar nessa região e ter uma peça de boa qualidade. Existem vários tipos de fornos, né? Eu tenho forno de indução, forno elétrico, forno a gás, forno a óleo. Esse, por exemplo, aqui é um forno de indução, tem um painel, né? Pelo tamanho do painel, deve ter aproximadamente aí uns 200, 250 kVA, né? E mostra, né, na outra figura um cadinho, ou seja, esse painel desse forno a indução, ele tem uma bobina, que é envolvida dentro de um cadinho com refratário, e todo o metal que eu colocar dentro desse cadinho do refratário, por indução, ele vai ser derretido, ele vai derreter, vai ficar da sua forma sólida, vai passar para a sua forma líquida, né? E aí depois eu sou obrigado, né, na grande maioria das vezes, para poder controlar meu vazamento, para eu poder ter um controle melhor do processo, sempre esse metal líquido do cadinho ele é transferido para as panelas de vazamento, para as panelas de transferência, e elas sim vão ser responsáveis por fundir o meu material, porque é ela que eu vou levar até o meu molde e fazer o meu vazamento propriamente dito. Aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, né, de uma peça, né, onde eu apresento o modelo. Esse modelo é dividido, onde uma parte vai ser responsável para fazer a cavidade do fundo, na parte inferior do meu molde, e outra parte do modelo vai ser a responsável de fazer a cavidade da tampa, ou seja, da parte superior do meu molde. E esse exemplo aqui, por exemplo, esse modelo vai fazer, né, a moldagem de uma caixa de areia, de um molde de areia. Depois que eu fiz a minha moldagem, né, eu preparo essa minha caixa para poder receber os canais de alimentação, canais de enchimento, até o ponto disso ficar
adequado, pronto para o vazamento e esse meu molde sofreu o vazamento do metal propriamente dito. Pode ser metal ou pode ser algum material, porque a gente tem fundições de vidro também, por exemplo, né? E depois eu tenho aí como resultado a minha peça fundida, que aí depois é só ela ir para um setor de rebarbação, jateamento e começar a ter o acabamento final que é necessário produzir para a peça ficar pronta. Como eu já falei, né, muito utilizado o método, né, por gravidade, mas nós temos outros processos de fundição, como por exemplo, fundição por pressão, né, que é em molde metálico, em máquina que injeta o metal fundido nas cavidades do molde metálico, muito utilizado em produção seriada de peças de material alumínio, de vidro. Tenho também a centrifugação, que através da força centrífuga, ela consegue ter uma excelente qualidade, ou seja, eu tenho uma coquilha, né, geralmente para fabricar tubos, né, camisas, rolos, que sobre uma rotação, né, fica aguardando esse material ser vertido dentro dessa coquilha, né, desse ferramental, através de uma bica. E aí a força centrífuga, né, faz com que todo o metal ele é forçado a ficar na parte mais periférica desse ferramental. E com uma parede homogênea, com um diâmetro bem centralizado, né? E esse processo é muito utilizado na fabricação de tubos, na fabricação de rolos. Tem a fundição por precisão, que outros chamam de cera perdida, que é esse processo onde meus modelos, né, são de cera, eu faço uma montagem com esses meus modelos de cera e coloco essa minha montagem num banho de lama refratária, depois cubro de areia e aí eu vou ter uma espécie de casca, porque eu vou aquecer esse meu molde de lama refratária ao ponto que aqueles modelos que tinham internamente desses moldes derretam e ficam apenas a cavidade. Depois eu levo para um forno para poder sinterizar, deixar essa casca dura ou deixar essa casca resistente o suficiente para poder receber o material fundido. Depois eu faço o vazamento com o material fundido, quebro as cascas, né? E aí eu vou ter os cortes de canais e vou ter a minha peça propriamente dito. Isso aí é chamado de fundição de precisão, muito utilizado para peças pequenas. Como o meu molde foi originado de cera, então ele tem um acabamento interno muito adequado para peças que que não vão sofrer outros processos, né? E praticamente depois de uma rebarbação já tem o meu produto pronto. Tenho também a fundição, né, de vidro, onde o material é vidro. E aí o meu ferramental já é todo metálico, é todo coquilhado, é todo de metal. Bom, o que é importante, muito importante nesse processo são as composições químicas, né? Uma composição química, né, inicial de um vidro, eu tenho 72% de areia, eu tenho 1% de corantes ou os descorantes, quando eu preciso de um vidro transparente, tenho 2% de alumina, aí eu vou ter 14% de barrilha e 11% de calcário. Essa é a composição química básica aí de um vidro aí simples. Muito importante é o ciclo de vida do vidro. A gente chama até de ciclo infinito. Ou seja, o vidro ele vai ser aproveitado para sempre, desde que a gente não coloque ele exposto à natureza, que aí se torna até um problema ambiental. Mas salvo essas exceções, né, o vidro ele é muito reciclável, ele tem uma vida útil que a gente chama de ciclo infinito, ou seja, que vai desde a coleta, depois passa para a limpeza e a separação, a segregação desse vidro, né? Depois ele passa pelo processo de
trituração, para se tornar uma matéria-prima, para poder fazer parte da composição química de outras produções de outros tipos de vidro, e de tal forma que quando ele vai para a indústria, né, vai para uma fundição de vidro, por exemplo, eu posso trabalhar, né, com esse material reciclado, ou seja, eu vou ter 36% de areia só, em vez de 72%, já tem uma economia aí de quase 50%. E eu vou usar 50%, né, do caco de vidro reciclado. Aí a minha alumina também diminui 1%, eu preciso usar só a metade. A minha barrilha também diminui pela metade, eu vou usar só 7%. E o meu calcário também diminui bastante, né, de 11% cai para 6%. E eu tenho aí a composição, por exemplo, de um vidro que usou como sua base o vidro reciclado. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Fundição e fabricação de vidro. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto processos de solidificação. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!